Vamos lá. Inteligência artificial. Já foi constatado aqui que nós temos que conversar sobre. Eu apliquei o método, temos um problema, precisamos agora coletar dados sobre esse problema. Diante desses dados, aplicarmos soluções viáveis. Diante dessas aplicações, viabilizarmos aí uma revisão constante para que a gente chegue aí numa versão melhorada da nossa compreensão sobre esse novo mundo. Veja bem, enquanto nós temos... Olha só, eu vou contar uma historinha aqui, talvez alguns nunca ouviram, talvez você vai ouvir pela primeira vez, que retrata bem o que eu estou querendo dizer. Dois leões na disputa entre si para ser quem era o mais imponente, o melhor de todos, entraram num acordo de subir uma montanha. Aquela montanha que ele come, quem chegasse lá primeiro seria, sim, o verdadeiro rei da selva. E depois de horas subindo a montanha, um desses leões bradou: "Ah, eu sou forte, veja, atingi o pico da montanha." Mas não percebeu que um pouquinho mais acima tinha um outro pico. E lá de cima o outro leão deu uma gargalhada e falou: "Não, meu amigo, não. Eu cheguei acima de você primeiro." Nesse sentido, o leão de baixo ficou chateado, de cima estava se vangloriando. E do nada apareceu uma espécie de gralha, uma gralha azul no pico de um pinheiro, e começou a rir dos dois, dizendo: "Vocês nunca atingirão o que eu consegui atingir." Gente, isso é inteligência artificial. É compreender o pássaro. Enquanto nós estamos gastando tempo com discussões geopolíticas, ideológicas, como se fôssemos esses leões, detentores de verdades superficiais. É assim, ó, imagina uma situação que você está tentando limpar uma praia suja, e aquela praia cheia de seringa, de sujeira, e você ali fazendo todo o esforço possível para deixar aquilo limpinho, não para perceber que um tsunami, uma onda gigante, está vindo para engolir tudo. Diante disso, estamos agora, ou seja, diante da metodologia, compreendendo esse problema. Compreendendo que problema, Nelson? Estamos num mundo hoje que implantes cibernéticos é realidade. Diante de um mundo que uma nova economia muito maior, muito além do que temos hoje em dia, será implantada numa sociedade que aprenderá a viver com robôs no dia a dia. E que a nossa espécie será uma espécie multiplanetária. Ah, você duvida? Se você duvida, você não está entendendo os princípios comuns, o novo código filosófico da singularidade. Nelson, mas o que é isso, singularidade? Quanta asneira que você está falando, meu amigo, singularidade. É você aprender a ser necessário num mundo que nem eu, nem você, e principalmente quem está cabeçando essa revolução, sabe direito o que vai acontecer. Entretanto, sim, já temos agora, praticamente hoje, uma superinteligência artificial que vai sobressair qualquer discurso, qualquer narrativa que porventura queremos impor como pessoas nesse planeta. Qual é o ponto, então, Nelson? Você está relatando aí que temos problemas, que isso aqui, que temos que discutir inteligência artificial. Bom, eu não estou falando aqui de inteligência artificial no sentido comum, prático e tecnológico da coisa, te dando para você como é que você faz um app tal, como é que você faz isso, Não, estou falando no sentido filosófico. Começar a buscar pelo prazer de pensar, a necessidade de compreender o mundo que nós nos encontramos e, diante dessa situação, avaliarmos soluções práticas, como, por exemplo, só o prazer, não a glória, buscar pelo prazer do pensamento, pelo prazer da educação, nos elevarmos a esse nível de conhecimento, nos entender que não é a minha versão ou a sua, mas que a máquina, sim, ela vai buscar os primeiros princípios, vai revolucionar o negócio todo e algo novo surgirá. Por exemplo, Neuralink. A Neuralink está aí para todos verem, para todos terem acesso, aonde o cego passa a enxergar, aonde o paralítico passa a andar. Como é que eu vou falar sobre todas essas coisas em 5 minutos de maneira tão rápida assim?
Como é que eu vou dizer para você, diante dessa metodologia que eu estou aplicando, que eu acho que está claro, né? Problema, aí vamos pegar e vamos coletar dados sobre esse problema e depois arrumar um jeito de aplicar soluções para esse problema e depois revisá-los. Como é que em 5 minutos eu vou deixar tudo isso claro para você? A ideia principal da caixa de ferramentas é dar um pitaco ao qual desperte a curiosidade, como eu disse para você, e o pensamento crítico para que você possa, então, evoluir na busca da compreensão disso e compreender o mundo ao qual já chegou e que nós ou seremos telespectadores ou participantes. Precisamos ser necessários. A máquina fará coisas incríveis, mas nós não poderemos aqui negligenciar o pensamento e colocar as coisas de lado e não participarmos disso de maneira irresponsável. Precisamos nos alinharmos, equalizarmos o pensamento e gerar necessidade, perceber que o calor humano, que as nossas forças podem nos unir e sim, como conclusão, não deixar que as máquinas sejam enganadas. Isso. Qual é o problema principal disso, Nelson? Colocar uma crença ou viabilizar algum meio para que essas máquinas acreditem que o inimigo é X ou Y, que entre nessa dicotomia ou nessa situação como dos leões, porque afinal de contas, quem manda é o pássaro. E para que nós possamos aqui, concluindo de vez essa versão nova aqui da Caixa de Ferramentas sobre inteligência artificial, a partir do pensamento filosófico, aí da ideia da singularidade, possamos nos preparar para esse futuro, sim. Temos que saber diferenciar a ideia de aceitar e principalmente de compreender. Aceitar é uma coisa, compreender é outra. E aqui eu deixo para você esses pensamentos semanalmente para que você, durante a semana, como eu, também procure sobre essas demandas. Enfim, me alonguei um pouco, mas está aqui mais uma reflexão da Caixa de Ferramentas. E se isso está acrescentando, dá uma força, dá um like. E se você está duvidando do que eu estou dizendo para você, procure depois sobre Neuralink. Procure depois sobre superinteligência artificial. Dá um Google aí que você vai entender o que eu quis dizer nessa aula. Forte abraço, Nelson Costa, Caixa de Ferramentas.